A Justiça Federal está presente em todo o Brasil. Além dos 5 tribunais regionais federais, temos as varas federais e os juizados especiais, que estão espalhados por todo o país. Quando em 2 regiões há decisões diferentes sobre o mesmo assunto, ou quando alguma dessas decisões contraria o que prevê o Superior Tribunal de Justiça, é necessário obter um entendimento comum. É o que se chama de uniformização da jurisprudência. E a responsável por este trabalho é a Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal, ligada ao Conselho da Justiça Federal. Acompanhe o trabalho da TNU na reportagem. TNU, abreviatura da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, criada por meio da legislação que trata dos Juizados Especiais Federais. A TNU ela surgiu com a Lei 10.259 de 2001, que foi a lei que criou os Juizados Especiais Federais. Ela foi implantada já no ano de 2002, junto com a implantação dos juizados, tendo esse papel justamente de uniformizar a jurisprudência. Como nos juizados não cabe recurso especial das decisões das turmas, a TNU teve esse papel de tentar fazer uma uniformização a nível nacional por dar uma interpretação em matéria de direito com uma certa uniformidade, criando uma certa segurança jurídica para os jurisdicionados. A TNU faz parte da Justiça Federal. Funciona junto ao CJF, Conselho da Justiça Federal. Para entender a função desse colegiado, é preciso conhecer um pouco da composição da Justiça Federal, formada por 2 instâncias. A primeira constitui-se da seção judiciária, presente em cada estado da federação. Em cada seção há diversas varas federais, onde atuam os juízes. A segunda instância é formada pelos tribunais regionais federais, que têm sedes em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, e é onde trabalham os desembargadores. A Justiça Federal conta também com os juizados especiais, criados em 2001. Eles são responsáveis por causas de até 60 salários mínimos, que envolvam o cidadão e a administração pública. Quando se quer recorrer de uma decisão do juizado especial, o caminho é a turma recursal. É depois da decisão dessa turma que a TNU pode ser chamada a atuar em um determinado processo. Na verdade, a Justiça Federal, como ela é composta por 5 regiões diferentes, há uma necessidade de haver no sistema um órgão que uniformize a jurisprudência dentro desse universo no sistema dos juizados especiais federais. A TNU tem como função uniformizar os pedidos de interpretação de lei federal. Essa competência está definida no artigo 14 da Lei 10.259 de 2001. Caberá pedido de uniformização de interpretação da lei federal em situações como quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material das turmas recursais, quando a decisão da turma regional de uniformização contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da turma nacional de uniformização. Inicialmente, uma definição da uniformização daquelas matérias que estão ali pendentes de uma divergência. Há uma divergência entre as turmas de diferentes regiões e há uma necessidade de estabelecer qual é a tese que vai ser adotada, qual o entendimento que vai ser adotado. Então, a TNU, nesse primeiro momento, nós achamos que isso pode ser alterado depois pelo STJ, mas no primeiro momento, definir qual é a tese que vai prevalecer diante dessa divergência que existe em direito material entre decisões de turmas de diferentes regiões. A Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais é um colegiado, ou seja, é composta por um grupo de magistrados. Todos são da Justiça Federal, mas de onde eles vêm? Na verdade, são indicações por parte dos TRF. Na verdade, cada tribunal segue mais ou menos determinados critérios, considerando a antiguidade em alguns casos e considerando também a ideia de contemplar vários estados. O critério de se ter magistrados de várias regiões corresponde à realidade do Brasil, principalmente pelo fato de o país ser tão extenso e contar com uma cultura diversificada. O cidadão que está no Amazonas tem aplicação de um direito de uma forma, o cidadão que está em São Paulo tem aplicação de um direito de outra forma. Isso naturalmente ajuda a cidadania na medida em que de fato a lei passa a ser igual para todos. Após o aval do Conselho, o magistrado passa a atuar efetivamente.
Porém, é importante destacar que ele não abandona o trabalho na turma recursal, onde está lotado. E o juiz que integra a TNU, ele também mantém a sua jurisdição na turma de origem, ele não fica à disposição somente da TNU. Então, ele continua atuando nos seus processos, nas turmas originárias onde ele já integra, e ele também acumula essa jurisdição como integrante da turma nacional. A desembargadora Vivian Josete Pantelão Caminho conhece bem não só a composição da TNU, como o início e a evolução dos trabalhos da Turma Nacional de Uniformização. Bom, eu integrei a primeira composição da TNU, numa época em que não se tinha processo eletrônico, não se tinha esses mecanismos de uniformização, e foi a primeira experiência que eu me recordo de tentativa de uniformização de jurisprudência.